Bom dia. Uma pergunta que muitos alunos me fazem é como caracterizar um relevo kárstico? Por que essa pergunta? Porque muitas vezes eles até veem geoformas kársticas numa determinada região e eles ficam na dúvida, aquilo seria o suficiente para caracterizar aquele relevo como kárstico? Ou seja, o fato de existir geoformas kársticas caracterizaria um relevo como relevo kárstico? Essa é uma questão difícil de responder e que muitas vezes o critério para definir a diferenciação, para diferenciar o que é uma área com algumas geoformas kársticas para uma área kárstica, né, que tem um relevo kárstico, esse critério ele fica muito subjetivo e sutil por vezes, né? Nem sempre é tão fácil de se colocar. Vamos lá, vamos entender, né? Nós podemos ter uma área em que ela tem a ocorrência de algumas geoformas kársticas, mas não há uma relação clara hidrológica entre todas essas áreas, entre o relevo, entre as zonas, né? E essas geoformas elas estão um pouco isoladas de processos relacionados a processos muito locais. Nesse caso, quando isso ocorre, fica difícil de falar que a região é kárstica. Situações como essa são mais raras em áreas de calcário, por exemplo. Elas são bem mais raras. Mas, se nós pensarmos, né, em algumas áreas que são ricas em geoformas kársticas, como áreas que você tem arenito, ou até mesmo áreas de mármore, né? São áreas carbonáticas, mas é mármore, não é calcário. Isso você já vai encontrar com maior facilidade esse tipo de situação, né? Por quê? Porque você tem um processo de dissolução importante ali, né? Esse processo de dissolução está gerando algumas geoformas kársticas, mas você não consegue montar todo um sistema de relação, né? Hidrológico, né? E isso daí, e essas geoformas acabam ficando um pouco isoladas. E nesse caso, nós vamos ter uma região com geoformas kársticas, mas não vamos chegar a ter um karst. Por exemplo, o mármore, né? O mármore é a rocha metamórfica do calcário. Agora, para a gente ter um karst, nós temos que ter três situações, né? Nós precisamos ter uma rocha solúvel, nós precisamos ter a água, né? E nós precisamos ter o quê? O gradiente hidrológico para a água entrar na rocha, passar, solubilizar, né? E deixar os espaços, gerando as geoformas kársticas, né? Então, para ter um sistema assim. O problema é que muitas vezes no mármore, quimicamente a rocha é solúvel. Mas como aquilo foi metamorfizado, né? Você teve uma compressão e você acabou, né, com a porosidade primária da rocha, que é a porosidade intergranular. Sobrou só a porosidade secundária, que é o sistema de falhas e fraturas. E isso dificulta muito a penetração da água na rocha, diminui a solubilidade da rocha por dificuldade da água penetrar entre os grãos. E acaba que você gera até geoformas kársticas, mas elas muitas vezes estão ligadas ao sistema estrutural, a falhas e fraturas. Então você vê muitas cavernas extremamente alinhadas, né, e com pouquíssimos salões, né, ao longo do sistema de falhas e fratura, muito claro, né, ou salões muito pequenos. Né, geralmente quando há um cruzamento de um sistema estrutural, aí não é nem um salão, é uma área um pouquinho mais larga. Você tem as dolinas muito, né, retilíneas, tudo isso muito marcado, muito mais do que uma área calcária comum, por causa dessa diminuição da porosidade primária. Então, muitas vezes você pode ter a rocha, você pode estar numa região de mármore, e essa região de mármore, dependendo, né, do grau de geoformas, da interconexão entre elas, de você ter realmente um sistema hidrológico ali, todo ligado, chegar a ter, apesar das formas serem inibidas, numa área de mármore, você chegar a ter um relevo kárstico. Por outro lado, né, você pode ter que as formas fiquem tão isoladas, tão difíceis de caracterizar, que você não chega a caracterizar um relevo kárstico, né? Então, essa é uma questão pertinente. Então, assim, quando começa um, quando começa outro? De fato, você vai ter que fazer um estudo, né? Há regiões que é muito claro, que são geoformas isoladas, há regiões que são muito claras, que são karst,
Mas há áreas que você fica num sombreamento que só com um estudo mais detalhado vai ser permitido definir.